Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória. Aleluia.
Aleluia. Pastor Daniel. Aleluia. Glória a Deus, paz do Senhor, todas as irmãs e irmãos. Eu confesso que está bonito as irmãs aí, parabéns para as irmãs que estão trabalhando, as irmãs da casa, as irmãs que vieram para estar prestigiando aí, honrando e dando glória a Deus, misturado com aleluia. Viu? Queridos, eu quero já agradecer já aos companheiros que estão aqui presentes, pastor Levi, pastor Darcy, pastor Zelito, Robson, diácono Robson, pastor André, pastor Lenival, que hoje está trabalhando de diácono lá fora, pastor Lenival, glória a Deus, ô glória. Os demais irmãos que estão cooperando com a gente, quero agradecer de coração mesmo, viu? Lembrando, irmão, pode estar bonito, pode estar elegante, mas a presença do Espírito Santo precisa estar no interior. E eu até comentei com o pastor lá fora, eu gostaria que a presença do Espírito Santo não seja como barulho de lata. O que é barulho de lata, irmão? Você solta uma lata vazia no morro, ela sai fazendo um barulhão. Só que depois você vai olhar, tá vazia. Você acha que tem alguma coisa. Eu quero que vocês saiam daqui, irmão, repleto de unção, viu? Todo barulho que sai daqui, aleluia, seja para agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus. De forma bem simples, dá o seu glória a Deus misturado com aleluia, da maneira sua, glorifica ao Senhor. E aqui eu tenho sempre um costume de dizer: quem não está sentindo nada, dá glória para sentir. Então você não está sentindo nada? Ah, pastor, eu não estou dando nada porque eu não estou sentindo nada, então eu não vou dar nem glória a Deus. Não, irmão, não faça isso. Jesus merece toda a honra e toda a glória. E nós estamos aqui em várias igrejas diferentes, denominações diferentes, para que, irmão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Daqui a pouco, a missionária Geisa vai estar ministrando a palavra do Senhor. E, irmão, precisa ajudar o pregador, irmão. Precisa ajudar o pregador. Entra na fiação aí, na hora que falar algo que você crê e acredita, para acontecer na sua vida, não precisa de pregador, irmão. Precisa de quem crê. Entenda isso. Para o milagre acontecer, precisa de quem? Fala comigo, de quem crê? Então você precisa acreditar. Pastor, eu não estou acreditando porque minha vida está toda de perna por alto. Não, irmão. A partir de hoje, Deus, saia daqui para abençoar o seu pastor, para abençoar a sua igreja. Saia daqui crendo e confiando, porque Deus só vai operar se você crer. E tem uma coisa, se alguém estiver aqui e não tiver fé para crer, eu vou puxar você pela minha fé. Eu tenho fé que você vai sair daqui vitorioso, saindo daqui, aleluia, dando glória a Deus, misturado com aleluia, línguas estranhas, aleluia, coberto do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. A irmã Geisa não, a irmã Débora vai cantar. Já deu aquele salmo, aquele bem-vindo de assembleano, o povo bem gostoso? Já deu aquele negócio de assembleano? Ah, glória a Deus. Fala isso, pastor Levi, porque se nós não sair daqui e não ouvir aquele negócio, seja bem-vindo em nome de Jesus, nós parece sair tudo pela metade, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava lá na portaria, ajudando os irmãos a encostar os carros, e eu nem vi a hora que os irmãos falaram: seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos falar de novo? Vamos? Vamos? Só que agora vamos falar para Jesus, amém? Vamos? Seja bem-vindo, Jesus, neste lugar. Vamos falar para Jesus? Seja bem-vindo, Jesus, neste lugar. Fala comigo. Seja bem-vindo, Jesus, neste lugar. Aleluia. Soma eu. Fala assim: soma eu. Desapareça meu nome. E apareça o seu nome em minha vida.
Pode ter certeza, irmão, que vai acontecer algo novo. A palavra vai ser ministrada e você recebe em nome de Jesus e põe em prática. Põe em prática em nome de Jesus. Agora nós vamos ouvir a irmã Débora. E agora eu preciso da resenha local. Resenha local. Irmão, nós estamos em construção. Nós estamos em construção. Nós estamos construindo um templo aqui na rua Fruto de Maio. Na verdade, na rua da casa da irmã Adriana, né, irmã Adriana? Ali na rua da casa da irmã Adriana, no número 90. Nós já estamos lá. Batemos já a galeria. Já fizemos o púlpito. Embaixo do púlpito nós já fizemos uma sala. A sala do puxão de orelha. Sabe? Aquele sala do puxão de orelha. Já tem lá, nós já fizemos embaixo do púlpito. E agora nós, hoje tivemos lá eu e o irmão José, fizemos já, dando continuidade nas vigas, que em cima do altar, a 3,20 metros, vai ficar aqui a sala das crianças, em cima do altar. Então da galeria vai dar acesso à sala das crianças, para não dar acesso por baixo. Então, esta semana, ou esse mês, nós vamos ter que colocar a laje lá em cima do púlpito, para já nós começarmos a fazer a sala das crianças. Mas eu confesso para os irmãos que essa congregação tem sido feita pela fé, porque não tem sido por vista. A hora que a gente vê, as coisas estão acontecendo. Só que eu tenho uma tristeza para dizer para vocês. A pessoa que tem mais ajudado nesta obra não é evangelho. Sabe o que eu quero dizer com isso? Os nossos de casa, os domésticos na fé, quando vê uma obra dessa, sacode até o problema, até o ombro. Isso não é problema meu. Irmã, me ajude eu construir mais um pedaço ali daquela congregação. A obra não é do pastor Daniel, a obra é de Deus. Então você que puder, me ajude. Você que está ouvindo pela live, você pode me ajudar sendo um braço forte da obra do Senhor, ajudando-nos pelo Pix 11 98567 2508, 11 98567 2508, e ou pela conta corrente 45 522 dígito 9. Então você que pode nos ajudar, ajude com alegria, não feche o coração. Por que o pastor está falando assim, irmão? Porque eu tenho pessoas que nunca vêm nessa congregação e tem sempre nos ajudado aí também nessa congregação. Ontem eu recebi lá um zap, né? Ontem eu recebi um zap de uma pessoa que não congrega nessa igreja, e ela mandou o zap lá, uma irmã: pastor, eu mandei lá para a construção R$150. Ô irmão, é assim que Deus tem trabalhado, de forma bem, vou dizer assim, bem discreta, mas Deus tem feito. Agora, não endureça o coração para a obra de Deus. Mandela. Mais uma vez eu falo dos irmãos no Brasil. Irmãos, eu confesso que eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou aqui, mas o meu coração está ardendo. E o Senhor, Ele está neste lugar. E Ele estava ali no meu lugar, aleluia. E o Senhor falou assim: tem vidas que estão sendo alcançadas aqui nesta noite. Eu estava ali e falei assim: meu Deus, e agora que louvor eu vou cantar? Porque eu falo assim: Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor. Porque não adianta nada eu vir aqui fazer o meu querer e a minha vontade, sendo que a vontade de Deus tem que prevalecer. E o Senhor falou: eu estou alcançando vidas nesta noite, e estou dizendo assim: eis que hoje eu fecho sepultura, eis que hoje eu dou vida, eu dou saúde na labacina e me contarei. Oh, aleluia!
Aleluia. Ele está aqui, você crê? Ele está operando milagres. Vocês crêem? O Senhor, Ele está passeando aí. Não é porque a irmã Débora está cantando, não. É porque Ele está na casa. Oh, de candarabacine caí. Oh, darabacine me candarai. Oh, aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim. Será que você é adorador? Um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Essa igreja é dele, você é dele, aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
pelos dízimos e as ofertas, também pela missionária Geisa, que vai estar ministrando esta noite, amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença para Te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio, por tudo que o Senhor fez e ainda fará, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por se fazer presente neste lugar, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, apresentando cada divinista, cada ofertante, aquele que não pode ofertar, Senhor. Venha fazer o Teu propósito na vida de cada um, Senhor. Neste momento eu peço, Senhor, que coloque as Tuas mãos sobre a vida da missionária Geisa, Senhor. Eu sei que ela já está em Tuas mãos, Senhor, mas usa ela segundo a Tua vontade, Senhor. Não é aquilo que nós queremos ouvir, e sim o que necessitamos, Senhor. Faz o Teu querer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podemos assentar, amados. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. O convite feito pela pastora Juleia, o pastor Daniel. Quero avisar a igreja o motivo da ausência do meu esposo. Ele fez um procedimento, uma pequena cirurgia na boca às 16 horas. O combinado é que quando eu chegasse do plantão, se ele estivesse bem, eu ia cuidar dele, fazer todos os cuidados dentro de casa. Só que ele chegou parecendo um bebezinho. Eu falei, eu tive que fazer tudo líquido, igual os meus bebês no hospital. Aí eu falei, vida, descansa, vai terminar os obreiros, tem ceia. E aí, com a bênção dele, eu falo, sinto muita falta porque ele é o meu analista. Depois que eu prego, ele que me dá um feedback em casa. Mas papai é lindo, amados. Eu sou grata porque ele é fiel e sempre tem sido. Então, ele cuida do meu amado lá enquanto eu faço aquilo que o Senhor me confiou a fazer. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, porque a primeira vez, essa é a segunda vez que eu vou pregar sem esboço. No dia 31 agora de outubro eu recebi um convite, eu estava com o esboço pronto. Quando eu terminei de estacionar, o Senhor disse para mim, eu sou o seu esboço. Esquece, deixei assim, no porta-luvas do carro e fui. Papai fez de uma forma muito linda, então eu estou confiante nele, porque eu sou dependente dele. Foi ele que me chamou para isso. E eu louvo a Deus, irmãos, porque ele tem sido fiel. Como eu sou obediente, nós vamos meditar no tema Filipenses 4,14, é um texto lindo, lindo. Eu amo as cartas, as epístolas paulinas. E eu falo que todo tema de congresso, ele certamente foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Houve oração, houve uma entrega. Então eu falo, é uma cobrança que eu tenho de ser obediente. E talvez o Senhor, quando Ele não quer usar o pregador no tema, eu entendo que Deus também conhece a necessidade da igreja. Mas eu aprendi assim, eu fui forjada bem, assim. Lá eu falo de onde eu vim, eu aprendi que quando o Senhor dá a responsabilidade, vá cumprir a altura do que Ele te confiou. Em Filipenses 4, eu vou ler do versículo 4, que é o tema, versículo 4 ao 7, depois nós vamos ler no versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, obrigada, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Versículo 12 diz assim: sem estar abatido, sem também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter a fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou ler do 18 ao 19, que diz assim: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amados, ainda completando esse texto maravilhoso, vamos ali em Atos 16, do versículo 22 ao 26. Você vai entender por que eu preciso fazer menção desse texto também. Atos 16, versículo 22 ao 26 diz assim: e a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes,
mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Os irmãos devem estar se questionando por que fazer relação com Atos 16? Amados, a igreja de Filipenses começou dentro de uma prisão. É um texto muito lindo porque eu fui a fundo para entender por que Paulo fez uma carta, uma epístola tão linda, irmãos, é uma declaração de amor para a igreja de Filipos. Ele está dizendo desde o primeiro capítulo, está dizendo que Filipos é a igreja que eu creio. Os pastores que estão aqui, meu esposo também estudou comigo e ele concordou. Ele falou, olha, é a igreja que todo pastor queria ter como rebanho. Vocês vão entender o processo. Coisa linda, né, pastor André? Porque a gente se doa pelo rebanho. E o rebanho às vezes não se doa pela liderança, pelos gestores. Mas a igreja de Filipos foi a igreja que ela é província, uma colônia de Roma, um lugar privilegiado. Paulo recebe em oração a visão que ele deveria ir para a Macedônia. Então, quando Paulo orava, o Senhor disse, vai para a Macedônia. Paulo passa todo o processo lá e começa, então, todos os dias passar para ir o templo orar. E aí começa toda a trajetória, irmãos, é de um momento, uma circunstância que Deus cria um grande cenário. Quando Paulo passava todos os dias subindo a oração, a moça, que era até então adivinha, um espírito de adivinhação, possessa, claro, que só quem tem poder de revelar um futuro é Deus. O mundo aí fora fala uma pura ilusão, são espíritos familiares que incorporam na pessoa e ela fala o que você quer ouvir, essa é a verdade. Essa é a verdade. E aí, quando Paulo passava, ela dizia, aí vai o homem de Deus. Muitos poderiam se envaidecer, mas aí onde Paulo entendeu, se o adversário ele faz questão de dizer quem eu sou, irmãos, o adversário ele sabe qual é a minha e a sua patente espiritual. Ele sabe, ele conhece. Da mesma forma que o Espírito Santo de Deus sabe quem sou eu e quem é você, o adversário sabe. E o que ele está às vezes preocupado é não incomodar a mim e a você. Ele quer mais é que você fique ali. E aí Paulo entendeu, isso aí é um demônio. E ele repreendeu na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Use a autoridade que Deus te confiou. Não tenha medo. Tem irmãos que muitas vezes o inimigo está dentro de casa se andando porque você não se impõe. Simples assim. Às vezes tem coisas que acontecem que eu falo, Senhor, me dê a graça e a estratégia. O Senhor diz, filho, eu já te dei autoridade. E aí eu entendo que compete a mim tomar a atitude. Paulo teve atitude. Crente que tem atitude, ele tem experiência com Deus. E aí começa todo o processo. Sabendo que eles perderam dinheiro, porque dá retorno financeiro, infelizmente dá, as pessoas aí fora se iludem. E aí o que eles foram? Presos. Irmãos, açoitados, presos, despidos, totalmente nus, só que totalmente revestidos da graça maravilhosa do Senhor Jesus. E aí eles começam a adorar no meio de todo o cenário, adorando ao Senhor. Eu entendo que primeiro que Deus fala aqui, a adoração tem que ser plena, independente das circunstâncias. Sempre você e eu precisamos adorar. Eu não tenho essa voz potente que a nossa missionária Débora tem. Papai não me deu esse dom, porque eu queria, nas madrugadas eu falava, Jesus, eu quero dom de louvor. Há 23 anos atrás, eu falei, eu acho que quem louva toca mais rápido do teu coração. E aí um belo dia, eu acordava 4 horas da manhã para o cursinho para vestibular lá na USP, o Senhor me disse assim, eu tenho muito para te dar. Eu falei, amém, eu recebo. Aí eu pensei, eu não vou, é o vestibular, eu quero entrar na USP. O Senhor disse, não, eu vou te dar o dom da sabedoria e ciência. E aí eu olhei e falei, mas o que é isso? E eu tenho uma tia que ela é belenita, ela é um DNA dela do Belém. Eu fui, né? Depois que Deus falou o amado, ele me trouxe no Ministério de São Mateus. Ela dizia, filha, você tem um dom. E eu não entendi o que era. E ela falou, você não nasceu para cantar. Porque, irmãos, meu tio pastoreava anos em igreja do Belém. Quando eu ia cantar, eu desentoava todos os louvores. Aí minha tia sutilmente me dizia, o senhor não é o louvor. Eu falei, tia, um dia eu vou aprender. Ela falou, não, filha, não canta.
Natal, eu aqui em São Paulo, minha mãe lá na Bahia, ele me revelava tudo em oração. E aí eu comecei a discernir a voz de papai e dizer: esse é o Deus que me escolheu, esse é o Deus que através da minha vida vai fazer acontecer. E quando eu estou nesse processo de aprender a entender o que é uma arma espiritual, eu entendi Paulo. Paulo usava as armas espirituais que lhe foi confiado. Uma delas era a autoridade. Quando você está debaixo das potentes mãos do Senhor, tudo o que você e eu fizermos, tudo vai refletir no reino espiritual. E Paulo adorava com toda a veemência e Silas. Quando Paulo e Silas louvaram, algo sobrenatural aconteceu. As estruturas se abalaram e aí automaticamente o que o carcereiro pensou? Eu vou perder todos os presos. Só que aí Deus agiu rapidamente, o espírito suicida iria se apropriar da situação e Paulo diz: não faça tal. E ele falou: o que eu tenho que fazer? Crer no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Nasce a igreja de Filipos. Coisa linda. E aí você fala: como assim? Foi através de Paulo, dentro da prisão, o carcereiro levou Paulo para outras famílias que foram ganhas para o Senhor Jesus. Filipos nasce, a igreja menina dos olhos. Paulo então faz uma declaração e diz: eu muito me alegro em orar por vocês. Porque, irmãos, interessante que a igreja de Filipos era uma igreja tão abençoada, era aquela igreja próspera. Sabe por quê, amados? Porque ela abençoava o chamado de Paulo. Tudo que Paulo precisava, ela era provedora. Então era uma igreja que transbordava amor, era um evangelho genuíno, era um evangelho que não era evangelho de açúcar, que hoje a gente vê lá fora, venha como está e fique como está. Era um evangelho de transformação, renúncia, obediência, era um evangelho de você se esvaziar de si mesmo, mas era uma igreja que almejava ganhar almas. Mas para você ganhar almas, você precisa investir no reino. E aí onde eu me sinto tocada de dizer que durante toda essa trajetória de tudo que eu já vivi, nada do que eu tenho, nada foi através dos meus méritos. Foi Deus que abriu, abre e fecha portas. Então quando você entende que tudo que Deus te deu é dele e você dá para o reino, você abençoa o reino, tudo que você faz prospera. Tudo. Coisa linda. E Paulo diz no capítulo 1, diz assim no versículo 6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar. Irmãos, durante muitos anos eu entendo que Paulo passou em vários locais fazendo a obra. Mas por que Filipos era a igreja que ele tanto tinha apreço? Porque ele sabia que enquanto ele estava trabalhando por ele, a igreja estava orando, estava intercedendo pela vida deles. E uma das coisas que mais me toca é que Paulo, quando ele estava trabalhando para o reino, sempre trabalhando, nós sabemos que Paulo ele chegava e armava tenda. Então ele não era um homem ocioso, né? A ociosidade, eu acho que Deus não chama ninguém desocupado. Senão ele não teria me chamado. Eu lembro que uma vez eu estava num processo muito difícil, eu falei: Deus, eu acho que eu não vou dar conta, Senhor. Eu sou uma só para tanta coisa. Aí o Senhor me disse, eu orando de madrugada em prol de um trabalho que nós íamos fazer no Vila da Lida, era um culto de casais. O Senhor me disse assim: eu te escolhi para ser uma mulher ocupada. Simples assim. Só isso que papai me respondeu. Eu te escolhi para ser uma mulher ocupada. Aí eu cheguei e conversei com a grande amiga que estava também no mesmo mérito. Ela falou: gente, isso também é para mim. Eu falei: porque eu não vou ter tempo de ter ociosidade nunca, mas eu preciso estar na dispensação do reino. Quando você entende que você é chamado para ser ocupado e ocupada, você não recusa mais. Você fala assim: eu estou aqui. O que eu preciso fazer? Eu não tenho recursos, mas eu tenho a disponibilidade. Houve um tempo da minha vida que eu tinha recursos, graças a Deus sempre tivemos, mas eu não tinha disponibilidade. Sabe o que Deus falou? Eu já estava na véspera do casamento e eu fiz um propósito. Eu tinha que mudar de horário no plantão. Eu trabalhava à noite, 2 empregos noturnos. Meu esposo disse: só vamos casar se você for pro dia. E aí eu fui para Deus e falei: eu preciso, meu salário era tanto, eu quero ganhar o que eu ganho com os 2 noturnos de dia, de segunda a sexta, para estar ao lado do meu esposo. Foi questão de um mês. Eu entrei, meu pastor estava fazendo um propósito para comprar um ar-condicionado. E aí, nesse trabalho de oração, de abençoar a obra, eu fiz um propósito. Ele disse assim: irmã Geisa, eu vejo Deus mudando o cenário. Eu falei: Ele falou: Ele falou: você vai mudar de horário do plantão, você vai pro dia, o seu tempo aqui está se acabando, nós não queremos te perder, mas vai. Ele já conheceu meu esposo.
podia trazer meu esposo para lá, só que meu esposo já estava em São Mateus. E aí eu falei para ele, eu falei, pastor, mas se a mudança for feita vai ser grande. Isso ele profetizou no domingo. Quando foi na segunda, Deus usa a minha supervisora e fala assim, é uma japonesa, pequenininha, ela disse, nega, posso te fazer uma proposta? Eu falei, pode. Ela falou, quanto você ganha nos 2 empregos? Eu falei, X. Ela olhou para mim e falou, vai pensando para casa agora no que eu vou te falar. Eu quero você de segunda a sexta, horário comercial, salário é tanto. Eu estava em pé assim no corredor. Na hora eu falei, onde eu posso mesmo? Ela falou, pensa. Eu falei, eu aceito. Irmão, eu não preciso nem te dizer o que Deus fez. Em questão de meses, Deus mudou todo o cenário. Agora eu tinha a disponibilidade. Casamos. Eu pensei, vou cuidar da casa, fazer tudo bonitinho, vou pro culto, é muito bom ser membro. Papai disse assim, a sua agenda já está pronta. Aí eu entendi. Fui orar, falei, Jesus, e os filhos? E os babies? Aí o Senhor me disse de madrugada, não te darei filhos biológicos, você já é mãe de muitos. Porque eu já tinha anos e anos cuidado de bebês. Irmãos, quando você ora, Deus ele entra no profundo da profundidade. Na madrugada Deus me disse isso. Eu vou já te falar o porquê que eu estou contando isso. Quando fomos para a igreja, teve uma irmã que chegou para mim e disse assim, irmã, você vai ter um varão. Papai já tinha me dito na madrugada. E esse varão ele tem porção dobrada do seu esposo. É um menino. Quando ela me disse isso, pastor André, o Senhor na hora me disse, não sou eu que falo. Porque Deus ele não é Deus de confusão. Ele é o Deus que fala e ele testifica. Isso foi há quase 3 anos atrás. Então eu falo, o que Deus fala, ele se responsabiliza. E quando Deus então levanta a igreja de Filipenses, era um bebê. É assim que Paulo tratava a igreja, com amor, com carinho. E eu entrei nesse método para dizer que os filhos espirituais que Deus nos dá, Ele zela, cuida, supre. Só que esses filhos crescem. Essa igreja vai crescer, pastora Joel. Vocês terão um legado. Esses filhos espirituais que crescem, amanhã, eles que serão provedores de outros projetos, pastor Daniel. É assim que Paulo queria dizer aqui. E aí, quando a gente entra nas entrelinhas, Paulo, quando ele levantou Filipenses, a igreja, ele fez diáconos, obreiros, obreiras, ele fez jovens, ele deixou a igreja pronta. Ele disse, agora eu posso ir. Está todo mundo já maduro o suficiente. E quando eu falo de maturidade, é maturidade espiritual, irmãos. Todos nós somos necessários na obra. Ninguém vai ser realmente colocado de escanteio ou ficar ocioso, como eu já disse. Você vai ser ocupado e você vai ser ocupado. E aí nós vamos entrando no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim, pelo que também Deus me exaltou soberanamente, me deu um nome que é sobre todo nome. Sabe por que o ministério de Paulo e a igreja de Filipenses foi tão próspera? Porque o nome de Jesus era exaltado em todo o tempo. Em todo o tempo. Tudo que Paulo dizia, ele falava que eu diminua, que eu morra e que Cristo cresça em mim. Quando você faz Jesus a sua prioridade, os seus projetos vão prosperar. Por isso que por onde Paulo andava, era próspero o trabalho missionário. Tem irmãos aqui que se questionam, falam, irmã, mas eu tenho dons, eu não vejo Deus agir. Deus age. É de uma forma tão discreta que talvez você não perceba o valor que tem o seu louvor, a sua oração, a forma que você vem para o mundo, que você ajuda a limpar a igreja, ajuda a cuidar. Esse é o chamado que Deus dá. Porque, irmãos, todos somos necessários e úteis. E a igreja de Filipenses, eles eram unidos no amor, na prosperidade e na fraternidade. E aí eu vou adentrando ao texto. Paulo faz menção no capítulo 3 de Timóteo e Epafrodito, 2 obreiros. Olha a responsabilidade que nós, esposas, temos de apoiar os esposos. Porque eram homens, com certeza tinham sua família, iam seguindo, levando o evangelho através de Paulo, e a igreja ia seguindo aos cuidados de Timóteo e Epafrodito. O texto relata no capítulo 2 que Epafrodito esteve muito doente. E Paulo se preocupou e disse, o que eu vou fazer? Quem foi que manteve Epafrodito? A igreja de Filipenses. A igreja que ama, ela cuida dos seus obreiros, porque os obreiros cuidam da igreja. Então o segredo para essa igreja prosperar e se regozijar no Senhor
é que haja união, haja entrega à plenitude. Vamos prosseguir no texto. Louvado seja o nome de Jesus. Chega no capítulo 4, qual eu vou, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, falar. E aí Paulo diz no versículo 4 que devemos regozijar. Só que hoje a gente fala muito nessa expressão de se alegrar. Irmãos, alegria sem Cristo, ela é passageira. Paulo diz, Romanos 12, é um texto que eu amo, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eu ganhei uma família de umbandista com esse versículo. Uma família de umbandista com esse versículo, anos atrás. Essa senhora me procurou pedindo oração, ajuda, ela era possessa, ela manifestava vários demônios. Eu falei: Senhor, entra com libertação e cura. E no auge de uma das vezes que o demônio manifestou, quebrou toda a casa dela, ela disse: eu não sei mais o que fazer. Eu aceitei a Jesus, e aí, por outro lado do telefone, irmãos, eu orando por ela, o Senhor falou: leia para ela Romanos 12. Eu li Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Eu disse para ela: irmã Célia, a sua casa só vai servir a Deus de verdade se a senhora orar. Não foi a senhora que levou a esposa e os filhos para o Espiritismo? A igreja, né, que eles falam que a religião afrodescendente? Então é a senhora que vai levar Jesus. Ah, mas eu falo, ninguém me ouve. Eu falei: ore. Não pode falar, não tem argumento, ore. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, toda a casa serve a Deus. Porque, irmãos, nós não pegamos a nós mesmos. Quem dá a palavra e quem frutifica a palavra é o Senhor. Tem coisas que não nos compete fazer, mas a nós compete orar. E a oração é a maior arma espiritual que nós podemos exercer, que nós podemos usar. Vamos prosseguir. Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas. Diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Por que Paulo diz que tem que ser conhecida? Porque Deus, ele quer ouvir a minha e a sua voz. Ele sempre deseja ouvir a minha e a sua voz. Eu entendo que tem horas que você está impossibilitado de orar, mas Deus, ele ouve o teu gemido, ele sonda o teu coração. Ele sabe, ele conhece onde está o seu coração, de que forma ele pode tocar. Por isso que eu deixo sempre para as igrejas onde eu passo e falo: sem oração o crente não fica em pé. Sem oração não tem igreja que subsista, não tem casamento que persista, não tem família que persista. Por isso que a chave é a oração. E aí Paulo diz: a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo. Por que Paulo diz isso, irmãos? Eu não sei como está a realidade de vocês, das congregações, dos pastores que estão aqui na minha retaguarda. Mas eu tenho recebido lá no hospital bastante pacientes assim, ideação suicida. Ideação suicida. Eu recebi uma paciente que a gestação foi super saudável, o bebê limpo, parecia aquele bebê Johnson corado, com a boca, um coraçãozinho. Eu falei: gente, esse bebê aqui é um bebê de Hollywood. Aí eu recebo um plantão dizendo que ela quer jogar o bebê no chão e ela quer se matar. E aí quando eu chego, eu vou avaliar, estou orando, aí o Senhor me diz: diga para ela que esse bebê eu escolhi desde o ventre, ele é a cura dela. Irmãos, onde você estiver, Deus quer te usar. E aí quando eu entreguei isso para ela chorou o plantão quase todo, conseguiu amamentar o bebê. No dia da alta ela olhou para mim e disse assim: o que eu ouvi da sua boca, a minha psicóloga em 10 anos nunca me disse. Eu cheguei bem baixinho no ouvido dela na hora da alta e disse assim: ela já te falou de Jesus? Ela falou: hoje eu sei quem é Jesus. Sabe por quê, irmãos? Como profissional da saúde, eu te digo, nós somos uma equipe multiprofissional, mas é Jesus que cura, salva, liberta e transforma. É Jesus que sonda corações. Ele que dá filho, ele que decide não dar, é ele que prepara meios para você chegar onde você quer chegar. E o que mais me encanta é que eu não preciso sair alardeando, ele faz acontecer. Na discrição, com toda a cautela, na hora que eu preciso, o Senhor para o plantão para que eu possa entregar e dizer: esse filho é sua cura. E aí no dia seguinte ela disse: eu entendi que eu preciso realmente viver a maternidade. Eu falei: sim, esse bebê foi dado para grandes propósitos. Irmãos, e eu falo: só Deus pode fazer. Essa paciente, ela tinha o DIL, não sei se
Se todos conhecem o que é o DIU, um dispositivo intrauterino. Sabe onde foi parar o DIU? Na cavidade abdominal. Nasceu o bebê, quase segurando o DIU. E aí, quando eu recebo no plantão de reação suicida, que estava no no chão, eu falei, papai, a prova o senhor já vê, esse bebê sobreviveu. O DIU se deslocou lá na altura das alças intestinais, não perfurou o intestino. Além da cesárea, foi retirado com um procedimento com muita cautela o DIU. Esse bebê é uma promessa. Então, eu posso dizer que toda promessa passa pela etapa do tempo. Toda promessa passa pelo processo que você não entende. E aqui, muitas vezes, quando Paulo pregava a abundância, Paulo muitas vezes estava em dificuldade. Olha o que Paulo diz no versículo 12: sem estar batido, sem ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas muitos esse texto só para falar do material. Irmãos, Deus ele tem pressa em manifestar poder e glória dentro da igreja. Hoje eu te falo, Deus não quer só dar casa, carro, Ele não só quer dar o material, Ele quer dar vida com abundância. Ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer transformar. Enquanto isso, Deus está te moldando para você viver os degraus na sua vida espiritual. Deus é tão tremendo e fiel que quando ele usa Paulo nesse texto, Paulo está dizendo, olha igreja, eu passei por tudo isso e eu estou aqui em pé. Por que eu falo para os irmãos, eu mencionei o evangelho de açúcar? Porque lá fora, irmãos, muitas igrejas neopentecostais só pregam prosperidade. Que o crente não pode passar dificuldade, o crente não pode ficar desempregado, que o crente tem que estar sempre na bonança, na ostentação. Não é assim, igreja. Não é assim. Deus tem prazer em se revelar, Deus tem prazer em manifestar a sua glória. Muitas vezes é na necessidade que Ele mostra que Ele cuida. O que eu quero dizer para o pastor Daniel, descansa o teu coração, o papai é provedor. Ele é aquele que faz os teus projetos acontecerem. Ele é aquele que coloca nas vossas mãos o inacessível e o inatingível. Irmãos, quem tem amor pela obra, não vem só dar glória sem estar embora, investe na obra. E de tudo que eu já vivi na presença de Deus, uma das coisas que o Senhor, eu creio que sempre fará, eu não vivo pela vista e sim por fé. Como os irmãos sabemos, nós ficamos 2 anos no Vila da Linda, foi uma experiência linda. Eu aprendi muito, Deus me mudou muito. E nós queremos no futuro voltar, mas o tempo está escasso. Quando acabou todo esse processo de vamos evitar aglomerar, nós fizemos um culto de casais. E nós ficamos preocupados, amados, porque a gente queria fazer um encontro. Eu sonho alto, eu queria um buffet, um jantar de gala, com um limousine na porta. Eu queria vários palestrantes, aí meu esposo falou, amiga, coloca os pés no chão. Aí nós ficamos recursos. Só que, irmãos, Deus sonda corações. Eu vou te contar esse testemunho breve para voltar. Eu falei, papai, se a gente for fazer um encontro, do jeito que eu quero, vai ficar 100, 150 reais o convite. E eu olhei para a igreja e falei assim, irmão, vamos poder disponibilizar esse valor. Aí o senhor falou para mim e para o esposo, faça um culto. Eu falei, mas se fizermos um culto, a gente só quer casais. E aí, irmãos, nós fizemos um culto, a programação de culto para casais. As irmãs me falavam, como trazer meu filho? Eu falei, mas um culto para casais, adultos. Precisamos tratar tema de adultos. Mas eu não me conformei de não conseguir a limusine e o buffet, nós fizemos algo especial. Reservamos mesas, cadeiras, fizemos um jantar maravilhoso. E tudo isso pela fé. Uma esposa falou, Nívia, você tem que lembrar uma coisa, prioridade. Eu falei, vida, Deus é prioridade. E aí eu fiz um propósito, falei, papai, aqui é um culto de casais. Irmãos, e é lindo que Deus faz. Eu tinha uma reserva para investir em uma especialização que eu queria fazer antes da pandemia. Essa especialização era lá em Belo Horizonte. Deus está fazendo eu contar isso. Todas as vezes que eu ia fazer a inscrição, Deus me dizia assim, filha, não é agora. Filha, eu vou colocar nas suas mãos na hora certa. Porque eu sempre fui muito ansiosa. E entrou a pandemia, fechou, sabe, a instituição lá em Belo Horizonte. Ficou 6 meses após que eu queria fazer parada. E essa reserva estava lá. Eu falei, eu vou investir pro reino. Fizemos o culto de casais, todo o orçamento, foi lindo. Deus operou lindamente, irmãos, foi tremendo o que Deus fez. Tinha casais 3 anos que não se beijava, 3 anos que não dormia na mesma cama. Tínhamos casais que estavam ao divórcio, 3 já tínhamos procurado, olha, já tínhamos feito visita, jejum, oração. Pastor André, que conhece, né?
vai ser a tua presença. E Deus moveu o céu. Tem casais que já estão gestando, porque Deus falou que dali saíram bebês, porque muitos iriam para a lua de mel. A terceira gestante já me confirmou essa semana. Estou grávida, lembra do culto de casados? Eu falei, lembro. Que mágica. Papai que faz isso. E aí passou o culto, maio, junho. Quando foi em julho, eu estava na programação de ver após. E aí eu recebi a notificação vermelha. Abrimos as inscrições, só que agora é online. Você consegue fazer sem sair de casa. Eu falei, agora. Só que aí o valor, e aí eu fui orar. Falei pro esposo, o orçamento tá tal. Ele falou, Ney, eu vou ver, vamos ver. Eu fiz um resgate de uma aplicação que eu tinha, irmãos. Esse resgate dessa aplicação era para cair dia 10 de julho. Caiu dia 10 a primeira aplicação e dia 11 caiu a segunda. O valor triplicado. Eu fiquei com tanto medo que eu falei, isso aqui deve ser um equívoco, não é meu, eu vou deixar parado. E aí eu esperei uma semana, ninguém falou nada, eu liguei, tinha trabalho com finanças, eu liguei, eu falei, a gerente de relacionamento, ele falou, dona Geise, é isso mesmo. Eu falei, como? Mas eu tinha 2 anos de investimento, ele falou, são 2 operações. Observe os números, dia 10 e dia 11. E esse valor é seu. Você quer novamente reaplicar? Eu falei, não, eu agradeço, eu vou investir na minha especialização. Irmãos, por que eu estou contando isso? Porque tem irmãos aqui que Deus está mudando a estratégia. Você vai mudar de estratégia, você vai fazer uma nova graduação. Você vai investir na sua formação acadêmica, porque onde Deus quer te colocar é para você fazer a obra. É para o reino. Eu estou contando isso porque online para o Brasil inteiro, e eu estou falando do amor de Jesus em plena sala de aula online. E quando acabar a aula, me chama no privado dizendo, o que foi mesmo que você disse? Eu falei, então, é que assim Jesus, Ele é fiel para fazer acontecer. Irmãos, onde você estiver é para você frutificar na presença do Senhor. E aí Paulo dizia que ele sabia ter abundância e sabia não ter, porque Paulo reconheceu que a prioridade dele era o Senhor. Salmos 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é por necessidades físicas e materiais. Jesus é o suficiente. Você tem a presença dele, você tem tudo. Então se você tem, invista no reino. Faça para Deus aquilo que está ao seu alcance. Mas Jesus, eu não tenho. Então olhe, porque Ele honra, Ele muda, Ele prospera, Ele prepara. E a verdadeira prosperidade, irmãos, que Paulo prega, é a salvação das nossas vidas. Era o que tanto ele dizia. O meu Deus, segundo as vossas riquezas, segundo as suas riquezas, vos prosperará. Mas o rebanho de Filipenses, a igreja só crescia. E era essa igreja crescendo que mantinha o ministério de Paulo lá atrás. Paulo recebia. E olha o que Paulo diz, agradecendo, mas bastante tenho recebido. O que é o bastante? É muito. E tenho abundância, cheio estou da graça maravilhosa e de recursos para investir. Parte me foi enviado como cheiro de suavidade, como gratidão. Deus quer que você faça para Ele com gratidão. Suavidade não vai pesar para mim, não vai fazer falta. Eu vou lá adorar o Senhor como pastora Adileia, mas Deus está vendo que hoje eu estou fazendo meu depósito de adoração, meu depósito de oração. Porque tudo está no memorial dele, irmãos. Parece que é só mais um congresso, mas é a presença de Deus neste lugar. E aí Paulo continua, sacrifício agradável e aprazível a Deus. No Salmo 19, versículo 14, o salmista Davi diz assim, que os meus pensamentos sejam como sacrifício agradáveis a Ti, Senhor. O que é um sacrifício agradável? É uma vida de santificação, uma vida de entrega e de renúncia. É o que nós tanto almejamos e pregamos, igreja. Porque por mais que eu viva realmente ocupada, como o Senhor disse que eu viveria sempre, eu preciso obedecer. Eu preciso renunciar. Eu preciso orar em todo o tempo. Eu preciso me disponibilizar para cumprir o chamado. E o que Paulo dizia para a igreja de Filipenses, que vale a pena, como as irmãs cantaram, vale a pena fazer a obra. Vale a pena cumprir o chamado. Vale a pena sofrer. Vale a pena abrir mão de certos desejos, que hoje eu posso me privar agora, mas amanhã o Senhor vai dar. O Senhor vai prosperar. Tudo que nós fizermos para Ele tem recompensa do céu. Louvado seja o nome de Jesus. E a recompensa não é só para aqui e agora, é para o
completamente imatura, inexperiente. Minha mãe afastada há 17 anos, meus 2 irmãos também não tinham compromisso. Hoje eu posso dizer que uma parte da minha família serve ao Senhor. Eu tenho muitos pastores, missionários, obreiros, mas ainda falta. E eu estava saindo de um culto com meu esposo, ainda estávamos no da Lima, depois do culto das irmãs, como esse, era um culto antigo, mas não era congresso. E no meio do trajeto o Senhor me disse, eu estou visitando o teu lá em Goiânia. Aí meu coração já deu aquela taquicardia, porque meu irmão mais novo tem uma empresa lá. E esse meu irmão é motivo de muita oração e preocupação. Eu falei, Jesus, hoje eu já não posso ir lá, porque a última crise que deu eu tive que ir. Agora eu falei, eu não tenho mais tempo. Aí o Senhor falou, enquanto você trabalha para mim, eu trabalho lá. Irmãos, naquele exato momento, estávamos voltando para casa, meu irmão batia o carro e dava perda total. E aí minha cunhada liga desesperada, primeiro me fala, eu seguro o manjão de tudo, depois eu falo para minha mãe. Porque a minha sobrinha é uma bênção, ela liga para minha mãe e fala assim, vovó, papai vai ter meu carro. Vovó, papai, mamãe, preguiça a igreja, ninguém vai. E ela conta tudo. E aí eles não conseguem esconder. E aí minha mãe espera, ela pega as coisas. Eu falei, antes da minha mãe saber, eu preciso falar. E aí eu recebo ou vou orar. Aí eu digo, mãe, tá tudo bem, tudo? Mãe, ó, o Marcelo vai meu carro. Minha mãe, outra vez? Eu falei, outra vez. Ela, mas foi, então, eu falei, tá ótimo. Papai, mais uma vez, deu livramento. Vamos orar e agradecer. Mas, irmãos, o que eu quero dizer? O dono da vida, ele está aqui. Deus, como usou a Débora, está fechando em sepultura. Deus está trocando sangue. Eu vejo uma corrente sanguínea assim, ó, ele fazendo toda a troca. Eu vejo Deus entrando em válvulas cardíacas e fortalecendo. Deus é o Deus da vida. Tudo que eu vejo, o cuidado de Deus é sustentar a mim e a você. Eu falo, quando ele fala que você vai viver as promessas, você olha para si e se pergunta como. O Senhor manda te dizer, eu faço acontecer. Eu quero dizer para a pastora Ivanete, papai manda te dizer, ele faz acontecer. A sua jornada é longa, diz o Senhor. Ele está revestindo, ele está visitando a sua vida hoje. Ele está visitando a sua saúde. Papai manda te dizer que ele é o teu médico, ele é o teu ajudador, ele é o teu psicólogo, ele é aquele que entra na tua corrente sanguínea. E diz mais o Senhor, toda ferramenta preparada contra a tua vida não prevalecerá. Receba a cura, receba o renovo da graça, diz o Senhor. Papai está na casa. Ele é o Deus fiel, provedor, tremendo. Eu quero entregar para a Bia, Beatriz Damares. O Senhor manda dizer que está mudando os teus projetos. Ele vai te honrar. Tem mudanças que o Senhor já está trabalhando dentro do seu coração. Ele te diz, ele está fazendo. Na hora certa você vai entender o propósito. Deus só manda te dizer, quando você tomar a decisão, ele te respalda, diz o Senhor. Mudanças favoráveis, o teu futuro, papai manda te dizer, eu estou passando. Eu tenho grandes propósitos, vou te levar para dentro e fora do país. Tenho um grande reservado para a tua vida, reconhecimento, e vou eu te capacitar para o lugar de honra que eu te reservo. Diz o Senhor, tira a ansiedade, tira a preocupação. O teu espelho, ele é um espelho distorcido, você não enxerga verdadeiramente quem você é. Você é amada, escolhida para uma grande obra. O Senhor manda te dizer, eu hoje alegro o teu coração. Receba da parte do Senhor. Esse é o Deus, irmãos, que ele esquadrinha pensamentos. Porque quando ele fala que ele revela a palavra, eu descanso nele, eu confio nele. Ele é tremendo e fiel. E em muitas coisas que eu fico inquieta, eu falo, Jesus, o que eu vou falar? O Senhor diz, eu falo por você. E eu quero completar essa bênção, essa palavra gloriosa, que o tempo já vai, mas finalizar com um texto que eu amo muito, que Paulo diz que é a igreja de Filipenses, receba, é a igreja que viveu a prisão com Paulo, a bonança com Paulo, que foi o crescimento do Evangelho, e viveu também a defesa de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17 e 18, diz assim, Paulo desabafando com Timóteo, falou, Timóteo, ninguém veio na minha defesa. No tribunal, eu estava sozinho, ninguém apareceu para dizer, olha Paulo, eu estou com você, tá? Você está preso, está chicoteado, a sentença vai ser dada, mas eu estou aqui, ó. Não estou do seu lado, eu estou ao seu lado. Ninguém apareceu, não. Mas sabe o que Paulo disse? Mas o Senhor me sustentou, me guardou e fechou a porta do leão. O que eu quero te dizer? Talvez pareça que você trabalha sozinha. Talvez pareça que você trabalhe sozinho. Mas Deus nessa noite levanta pessoas
60. Enquanto você entrega o seu tempo para mim, eu cuido e honro os projetos da tua. Sou eu Deus que cura, sou eu Deus que guarda e sou eu Deus que sustenta, diz o Senhor. Toco quantas vezes for necessário e te digo assim: tem coisa nova chegando em tua vida. Novidade, receba da parte do Senhor. Porque, irmãos, quem trabalha para Deus tem recompensa. Quem se entrega tem recompensa do céu. E eu finalizo dizendo mais uma vez que quando você faz, o Senhor não te desampara. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu quero fazer um convite especial. Você que ouviu essa palavra, você que ainda não tem um relacionamento com esse Deus lindo, vivo, poderoso, você que quer renovar a sua aliança hoje, ou você quer o seu nome escrito no livro da vida, vem à frente e receber uma oração. Talvez você pense, irmã, eu já sirvo, mas você quer receber a oração do renovo? Você quer receber mais graça? Você quer que Deus entre com a cura? Vem à frente para que possamos orar. E nessa oração, a oração da entrega, Deus vai lá. Você pode vir à frente, Deus vai na sua casa, Deus vai no seu trabalho. Deus muda a escala do trabalho como fez comigo, por isso que eu contei o meu testemunho. Tem irmãs aqui do ciclo de oração da igreja que o Senhor está tirando impedimento no seu trabalho para você estar aqui na obra. Deus vai te abençoar, vai te prosperar, para você vir dizer: Senhor, enquanto eu estou aqui, eu sei que eu vou ser abençoada. Irmãos, quem faz para o Senhor, mais uma vez eu vou repetir, tem recompensa. Os degraus que você vai subir não é só na vida espiritual, é na vida material também. Alguém deseja receber essa oração? Se não, eu quero agradecer essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, pedindo ao Espírito Santo de Deus que fale melhor os nossos corações. Hoje é o primeiro dia de 3 dias ao qual o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações. Deus abençoe o pastor Daniel, a pastora de pela confiança, que o Senhor venha honrá-los e suprir, como Paulo falou, 4:19, que o meu Deus supra as suas riquezas, vos prospere em todo o trabalho das nossas mãos. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Jesus falou, aleluia. Glória a Deus. De uma maneira bem carinhosa, Jesus falando aos nossos corações. Glória a Deus. Vivo alegre e feliz com Jesus, e agora sou vivo a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Aleluia.
todas as congregações agradecem aí os pastores presentes, sem palavra, glória a Deus, obrigado aí pela cooperação, glória a Deus. Quero convidar o pastor Levi para estar fazendo a oração final, o pastor Tarcísio para dar a bênção apostólica. Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos, graças a Deus pelo culto. Lembrando aqui os irmãos também que a irmã esteve na UTI, no vale da sombra da morte, e graças a Deus sobreviveu, está aqui, graças a Deus. Também, seu pastor, eu vi que você está mostrando menos, né? Está quase bom. Depois da queda que tomou, né? Mas está aqui bem, graças a Deus. Nós temos muitos milagres aqui nessa noite, né? Graças a Deus. Vamos orar. Agradecemos ao Pai por essa oportunidade que temos de estar na tua casa, por esse congresso, ao teu servo. Senhor Jesus, que Ele continue abençoando, ó Pai, nos leve em paz e segurança, Senhor, debaixo da tua proteção, debaixo da tua unção. Cubra com teu sangue, ó Pai, os automóveis, transporte dos teus servos, até chegar à sua residência. No teu final de semana abençoado, continua falando, ó Pai, e usando os teus servos no dia de amanhã e depois de amanhã.